Olá a todos e a todas, eu sou o professor Felipe Margarido e esse é mais um encontro sobre psicopatologia. Nesse encontro a gente vai conversar sobre distimia, também chamado de transtorno depressivo persistente. Ah, Todas as informações desse vídeo estão disponíveis no meu site Felipe Margarido, onde tem a apresentação das psicopatologias em geral, onde vocês também podem acessar o texto, o material dessa aula, tá certo? É agora para falar sobre distimia ou transtorno depressivo persistente, eu gostaria de falar alguns aspectos históricos, né? E mais uma coisa, todos os transtornos mentais que a gente comenta, é preciso conhecer um pouco da história, como que ele surge, como que ele se manifesta na sociedade, na história da humanidade, para saber como que ele se apresenta atualmente, certo? A filosofia é um campo muito bom para analisarmos a história de qualquer transtorno mental. Por exemplo, no caso da distimia. Desde há muito tempo, os gregos antigos já vêm falando da distimia, só que eles usavam outro termo. Eles falavam sobre melancolia, também chamado de bile negra. Quem falava sobre isso era Galeno. Galeno, ele falava que muitos indivíduos tinham uma maior quantidade de bile negra circulando pelo corpo, né? E a depender da quantidade, né, por exemplo, se você tem quantidades razoáveis, pode ser bom, né? A distimia poderia ser bom, ou a melancolia poderia ser bom para reflexão, para a poesia, para a política, para as artes, ou se você tem numa quantidade elevada, isso pode se tornar patológico. Depois de Galeno, tem uma outra contribuição. Aristóteles também fala sobre a distimia, ou, como era chamado na época, a melancolia. Ele tem uma frase muito interessante que diz assim: ele fala, porque afinal, todos os homens que, de exceção, na filosofia, nas artes, na poesia ou na política, foram também melancólicos. Então, da mesma forma que Aristóteles, Galeno, eles destacam a importância da pessoa ter uma dose de, como eu posso dizer, ser um pouco mais circunspecto, um aspecto melancólico é importante para a sua carreira, quer você siga na poesia, na filosofia, nas humanidades ou na reflexão em geral, ok? Continuando um pouco mais, a distimia ou a melancolia, ela teve vários nomes ao longo da história da humanidade. Assim como todos os transtornos mentais, é preciso que a gente conheça a história e a atualidade do transtorno. E, por exemplo, a distimia, ela teve vários nomes, vários nomes. Cito algum para vocês. A distimia já foi chamado de personalidade depressiva, já foi chamado de neurose depressiva, ela já foi chamada de transtorno depressivo menor, já foi chamado de depressão neurótica, já foi chamado, e atualmente, depressão ansiosa persistente, ou mais atualmente, transtorno depressivo persistente. Ela está dentro da categoria da depressão, só lembrando que a categoria da depressão, ela tem várias subcategorias, né. Para nós, profissionais da saúde, terapeutas e psicólogos, quando a gente pensa ou fala em depressão, a gente tem que perceber que existem vários tipos de depressão. Existe a depressão maior, existe o transtorno disruptivo, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, infinitas categorias, certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre a distimia. Hã, e o que vem a ser distimia? Aqui, ó, coloquei essa definição aqui, que é uma pessoa com humor depressivo que ocorre na maior parte do dia por pelo menos 2 anos. Ou seja, para a pessoa ser, diagnosticada com distimia, é preciso que ela apresente, por no mínimo 2 anos.
Menos de 2 anos, seria chamado de algum outro diagnóstico, mas a distimia, ela tem que estar presente por no mínimo 2 anos e não ter passado 2 meses sem a apresentação dos sintomas da distimia ou do transtorno depressivo persistente. Hã Aqui, ó. O paciente pode ter dois dos sintomas aqui citados: diminuição da autoestima, fatigabilidade aumentada ou falta de energia, insônia ou hipersônia, apetite diminuído ou aumentado, dificuldade em tomar decisões ou em se concentrar e sentimentos de desesperança. Existem várias definições da distimia, mas basicamente, que nem eu falei, ela é caracterizada por um mau humor crônico e chega a se confundir com a própria personalidade da pessoa, né? Às vezes está presente na pessoa desde sempre. A distimia, ela aparece geralmente na adolescência ou antes da adolescência e chega a se parecer com a personalidade da pessoa. A pessoa ela pensa, ou os amigos dela pensam: "Ah, o fulano ele sempre foi assim, sempre foi mais quietão, mais mal-humorado, de pouca conversa". Isso pode ser distimia, se aproxima da personalidade da pessoa. Ela tem um curso crônico, a distimia tem um curso crônico, mas é tratado em psicoterapia e em diversos tratamentos possíveis. Vamos lá. Que nem eu falei, ela se desenvolve na adolescência ou no início da vida adulta da pessoa e persiste por vários anos. Vários anos. Muito presente, um mau humor crônico e irritabilidade. O paciente sempre está num estado irritável. Fazendo um paralelo com a filosofia antiga, com Galeno, com Aristóteles, ou como era falado sobre a bile negra, atualmente essa teoria já não se sustenta sobre a bile negra. Não existe nenhum comprovante biológico ainda comprovado cientificamente, mostrando tecnicamente em números as possibilidades da pessoa desenvolver alguma das depressões ou da distimia. Mas fazendo um paralelo com a filosofia antiga, nesse caso que a gente está falando, trata-se de um aumento, de um excesso, de uma patologia. Patologia essa que é prevista no DSM-5 e na CID-11. Desde as primeiras versões do DSM ou da CID, as categorias da depressão e das depressões mais crônicas, como é o caso da distimia, sempre estiveram presentes. Sempre estiveram presentes. E envolve vários debates. Tem um debate muito curioso e difícil sobre como diferenciar um transtorno de personalidade depressiva de uma distimia. São categorias diferentes, mas carregam suas semelhanças, né? Ou seja, esse diagnóstico envolve bastante discussão na área da saúde, na área médica, na área psicológica, na psicopatologia e na psiquiatria. E, como eu falei para vocês, ela tem um curso crônico, ela pode piorar. Em casos mais leves, lembrando que a distimia ela pode ser considerada à vista ou categorizada como leve, moderada ou grave. Na leve e na moderada, o indivíduo ele consegue dar conta do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família e das suas atividades. Já na crônica ou no modo mais elevado, o dia a dia da pessoa pode ficar comprometido. O paciente apresenta uma forte desesperança, desesperança, e é muito difícil viver num estado assim, desse modo. Continuando.
ela é, como eu falei, ela é tão arraigada no paciente ou na personalidade do paciente que ele chega a se perguntar: "Eu sempre fui desse jeito?" Ou ele chega a pensar: "Haveria uma outra forma de ser, de existir?" Vamos lá. Como é um sintoma tão presente, às vezes pode nem ser notado pelo paciente ou pelos familiares do paciente. Eu falei, ele é crônico, é persistente. O transtorno depressivo persistente com frequência apresenta um início precoce e insidioso, e, por definição, um curso crônico. O que quer dizer precoce e insidioso? Precoce, na maioria das vezes, a distimia aparece na adolescência, ou às vezes antes da adolescência. Tem várias teorias falando da questão familiar e educacional da criança, mas é muito difícil fazer esse paralelo direto. Ah, cada distímico é distímico a seu modo, cada qual com a sua origem, e seus motivos e suas razões. Insidioso por quê? Porque ele é silencioso, é uma doença silenciosa. O transtorno depressivo persistente, também distimia, de início precoce, está fortemente associado aos transtornos de personalidade. Como eu falei para vocês, há esse debate na psicopatologia, na psiquiatria, da semelhança da distimia com o transtorno de personalidade depressivo, né? Lembrando que transtorno de personalidade é um quadro um pouco mais grave que o da distimia, mas uma distimia grave, ela chega a se assemelhar com a personalidade do paciente. Agora falando um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, né? Quais são os critérios para se diagnosticar esse transtorno? Bom, vamos lá, ó, tem várias categorias aqui. É, humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas, pelo período mínimo de 2 anos. Quando a gente fala de relato subjetivo, quer dizer que às vezes o paciente não relata isso de maneira objetiva, clara. Às vezes o paciente tem uma distimia, mas ele não percebe. Ele fala isso de forma indireta. Ou também o relato pode ser feito por amigos e familiares. Isso que quer dizer um relato subjetivo. E que nem eu falei, por no mínimo 2 anos. Se a pessoa apresenta essas características por menos de 2 anos, então não é distimia. Não é, é alguma outra categoria de depressão. Que nem eu falei para vocês, a depressão tem várias categorias. Ah, em crianças, em adolescentes, a gente não percebe muito claro os sintomas depressivos. Na criança e no adolescente, a gente percebe uma irritabilidade. A criança ou adolescente fica mais irritado. Próxima categoria, B. Presença enquanto deprimido de duas ou mais das seguintes características, ou seja, para ser característico da distimia, o paciente tem que apresentar duas ou mais dessas seguintes características aqui, olha só. Apetite diminuído ou alimentação em excesso. Ah, minuto. É, todas as categorias de depressão, ou a gente poderia falar também da ansiedade, ela afeta diretamente na alimentação do paciente. Às vezes o paciente nota isso, às vezes não nota, mas todos os profissionais da saúde ficam atentos em relação à alimentação do paciente, pergunta sobre perda ou ganho de peso nos últimos tempos. Nem todos os pacientes apresentam alteração de peso, mas a alteração da alimentação, sim. Nós, profissionais da saúde, a gente sabe que todos os transtornos mentais estão relacionados direto ou indiretamente com a alimentação. Basta você perguntar para o seu paciente o seguinte: você pergunta, olha, quando você está num estado nervoso, ansioso, preocupado, qual a sua relação com a alimentação? Você para de comer ou você come em excesso? E aí isso ajuda você definir a, a patologia do paciente. E mais uma categoria que eu vou falar agora sobre o sono. Deixa eu voltar para o slide.
Ah, sim. A outra categoria está aqui: insônia ou hipersônia. Uma coisa que eu sempre falo é que, ah, antes do aparecimento de qualquer transtorno mental na pessoa, antes do aparecimento, a gente já tem sinais prévios e um dos mais claros é a alteração do sono, para mais ou para menos. No caso da distimia ou da depressão ou da ansiedade, isso fica muito claro. O paciente apresenta insônia ou hipersônia, ou ele dorme demais. Então, todos os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras e terapeutas têm que ficar atento em relação à qualidade do sono do paciente, conversar com o paciente sobre a higiene do sono. No meu site tem bastante informação sobre como o terapeuta aborda essa questão sobre o sono. Nenhum terapeuta, nenhum profissional da saúde pode se esquivar desse tema sobre o sono e sobre o sonho. Todo profissional da saúde tem que saber minimamente algumas informações básicas sobre sono, o sonho, higiene do sono, certo? É só acessar o meu site, que todas as informações estão lá. Uma próxima categoria para discutir a distimia está aqui, ó, baixa energia ou fadiga. Fadiga, o paciente se sente cansado para as tarefas mais simples. Por exemplo, cuidar da higiene pode ser um grande problema. Tomar banho, escovar os dentes, ou cuidar da casa, limpar a casa, pode exigir um alto nível de trabalho do paciente. Às vezes ele não tem força para fazer isso. Isso quer dizer baixa energia ou fadiga. Baixa autoestima também, o paciente ele não tem estima sobre si mesmo, ah, ele acha que os planos dele tendem a dar errado sempre ou não faz planos. Não faz planos porque a impressão não darão certo. Provavelmente a gente já viu pessoas que não fazem planos pela desesperança mesmo, por olhar para si, para o seu passado e perceber, e notar e julgar que seus planos não darão certo. Bom, a gente sabe o poder do pensamento. Se a pessoa pensa desse modo, ela atrai essa realidade para si, né? O universo é mental, como diz as leis herméticas, né? Voltando lá, a concentração pobre ou dificuldade em tomar decisões. Na distimia e nas categorias da depressão, a concentração do paciente, não só a concentração, mas a cognição, a memória, a atenção, ela fica comprometida, sim. E dificuldade de tomar decisões, são os velhos procrastinadores. Todas as decisões são procrastinadas para um tempo futuro. E esse tempo futuro é ilusório, é inexistente, ou seja, o paciente tende a não tomar a decisão. Próximo, sentimento de desesperança. Comentei isso também. Uma forte sensação de desesperança ou até desespero. Desespero é uma categoria muito complicada na saúde mental, e também na filosofia. Como eu falei no começo da aula, a filosofia, eu, filósofo, e toda a história da filosofia discute muito bem a história de qualquer transtorno mental, da categoria da emoção, da tensão, da concentração e da desesperança. Sobre o desespero, tem um autor que comenta um pouco sobre o desespero, que é Kierkegaard, num livro chamado O Desespero Humano, que o nome original em português seria A Doença Mortal, nos ajuda a compreender um pouco mais do que seria essa desesperança. Bom, esses são os aspectos principais que eu gostaria de trazer em relação à distimia, também chamado de transtorno depressivo persistente. Lembrando que é preciso ter um conhecimento amplo sobre saúde mental, sobre psicopatologia, porque todas essas categorias chegarão a nós, chegarão ao seu consultório, quer você trabalhe num hospital, numa clínica, é importante conhecer sobre transtornos mentais, sobre tratamento, sobre medicação e intervenção, tá certo? Bom, eu sou o professor Felipe Margarido. Para mais informações, acesse o meu site ou o Instagram e mandem perguntas que eu responderei a todas, tá certo? Um grande abraço para vocês e até mais.